3 apagões nacionais em 10 dias. O último foi no sábado 21 de março. A rede elétrica de Cuba colapsou inteira e 11 milhões de pessoas ficaram no escuro. Pela terceira vez só no terceiro mês de 2026. Quando a luz voltou em Havana, apenas 72 mil clientes tinham energia, numa cidade de 2 milhões de habitantes. 5 hospitais entraram na lista de prioridade, o resto esperou. E a verdade é que essa escuridão não é só física. Cuba está vivendo o pior momento econômico desde o chamado período especial dos anos 1990, quando a União Soviética desapareceu e levou junto a linha de vida da ilha. Só que agora, 30 anos depois, a situação pode ser ainda pior. Se você não quer ficar no escuro sobre o que acontece no mundo, garanta a inscrição no Atlas das Curiosidades e ative o sininho, porque quando a luz acaba, a informação é o que sobra. Tudo piorou de vez em janeiro de 2026, depois da operação militar americana que tirou Nicolás Maduro do poder da Venezuela. Os Estados Unidos passaram a bloquear navios-tanque que levavam petróleo para Cuba. A Venezuela era o principal fornecedor de combustível da ilha. O México, que tinha assumido esse papel em 2025, suspendeu as entregas sob pressão de Washington. Em 30 de janeiro, Donald Trump assinou uma ordem executiva declarando emergência nacional e ameaçando tarifas contra qualquer país que vendesse petróleo a Cuba. O vice-ministro de Energia e Minas de Cuba, Argélio Abad Vigo, confirmou em meados de março que o país já está há 3 meses sem receber diesel, óleo combustível, gasolina, combustível de aviação ou gás liquefeito. Cuba produz internamente cerca de 40% do que precisa. Os outros 60% simplesmente pararam de chegar. A rede elétrica de Cuba foi construída em cima de usinas termoelétricas soviéticas, projetadas décadas atrás. Especialistas dizem que a infraestrutura já passou muito do tempo de vida útil. Os técnicos que mantêm o sistema funcionando são chamados de mágicos por acadêmicos que acompanham a situação. E o colapso de 16 de março aconteceu. O primeiro apagão total desde o início do bloqueio. O Ministério de Energia e Minas publicou nas redes sociais que houve uma desconexão total do Sistema Nacional Elétrico, sem detalhar a causa. 5 dias depois, na sexta-feira, 21 de março, a usina termoelétrica de Nuevitas, na província de Camagüey, teve uma falha inesperada. O resultado foi um efeito cascata que derrubou todas as máquinas que estavam operando. Cuba ficou no escuro de novo. Na capital, os moradores só tinham a luz dos celulares e das lanternas. Restaurantes no centro histórico de Havana funcionaram com geradores. Músicos continuaram tocando no escuro. Na rua, um motorista de táxi de 36 anos, Nilo Lopes, resumiu o sentimento. Será que vamos viver assim para sempre? Sem combustível, os caminhões de coleta de lixo pararam. Havana e outras cidades acumularam montanhas de lixo nas ruas. Mais de 80% dos equipamentos de bombeamento de água dependem de eletricidade. Então, quando a luz vai embora, a água vai junto. Unidades de terapia intensiva estão comprometidas. Vacinas e medicamentos que precisam de refrigeração ficam sob risco. O ARMBIM cancelou todas as reservas na ilha. Companhias aéreas reduziram ou suspenderam voos. O turismo, que era a principal fonte de dólares, está praticamente paralisado. Os cubanos descrevem uma rotina de sobrevivência. Quando a eletricidade volta por algumas horas, as famílias correm para cozinhar, lavar roupa e carregar celulares. A comida estraga rápido quando a geladeira para. Em fevereiro de 2026, uma caixa com 30 ovos custava mais de 3 mil pesos cubanos. O salário médio de um funcionário público fica em torno de 6.500 pesos por mês. No câmbio paralelo, o dólar americano já é negociado a 450 pesos, enquanto a cotação oficial é de 24. Tem gente pulando refeição, tem gente cozinhando com carvão, mesmo sendo asmática, porque o gás acabou.
Cuba já foi a maior produtora de açúcar do mundo. Em 1989, produziu 8 milhões de toneladas. Em 2019, fez 1,3 milhão. Na safra de 2024-2025, a produção caiu para menos de 150 mil toneladas, o menor número em mais de 100 anos, desde o século XIX. Dos 14 engenhos planejados para funcionar, só 6 estavam operacionais no início do ano. O país que exportava açúcar agora precisa importar para atender o consumo mínimo. E sem açúcar, a produção de rum autêntico cubano também fica ameaçada, porque o álcool precisa vir da cana local. E quem pode vai embora. Entre 2019 e 2024, a população da ilha diminuiu em cerca de 1,4 milhão de pessoas. O demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos estima que 1/4 dos habitantes, algo em torno de 2,7 milhões, deixou o país só desde 2020. O Brasil, México, Espanha e Uruguai estão entre os destinos mais procurados. Em 2022, os Estados Unidos prenderam mais cubanos na fronteira do que venezuelanos, mesmo a Venezuela tendo 3 vezes mais gente. O governo cubano iniciou um diálogo com Washington no começo de março. Os Estados Unidos exigem a libertação de presos políticos e reformas rumo à abertura econômica e política. Trump, por sua vez, foi além da diplomacia. No dia 16 de março, disse que teria a honra de tomar Cuba. Questionado se seria uma operação militar, respondeu que não podia dizer. O vice-chanceler cubano, Carlos Fernandes de Cossil, declarou que Cuba está historicamente preparada para se mobilizar como nação contra qualquer agressão. E acrescentou: não é provável, mas seria ingênuo não se preparar. A ONU não ficou calada. O secretário-geral Antônio Guterres declarou estar extremamente preocupado com a situação humanitária. Especialistas da organização chamaram o bloqueio de combustível de violação grave do direito internacional. Em fevereiro, ativistas anunciaram a organização de comboio Nuestra América, uma tentativa de furar o bloqueio com ajuda humanitária. Em meados de março, o comboio começou a chegar a Havana, levando suprimentos médicos, alimentos, água e painéis solares. O PIB de Cuba encolheu 4% só nos primeiros 9 meses de 2025. A previsão para 2026 é de estagnação, com crescimento de 0,1%, se tanto. O país é classificado como a economia menos livre das Américas pelo Índice de Liberdade Econômica de 2026. O governo aprovou um programa com mais de 500 ações e 300 indicadores para tentar sair do buraco. Só que, como disse um analista, boa vontade sozinha não mói cana. Cuba está presa entre uma infraestrutura que desmorona, um bloqueio externo que estrangula e um modelo interno que não encontra saída. 11 milhões de pessoas acordam todo dia sem saber se terão luz, água ou comida, e essa conta ainda não fechou.